Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é dia 20 de novembro e por isso nós vamos fazer um vídeo diferente aqui no canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre como é ser preto nessa comunidade literária. Eu pensei muito em gravar esse vídeo várias vezes. Já teve ano passado, eu já tinha pensado em gravar, mas acabei ficando, sabe, não fui pra frente e tudo mais, só que eu decidi que esse ano que esse ano eu ia gravar esse vídeo. E a minha intenção aqui é conversar realmente com vocês e não é apontar o dedo diretamente para ninguém, nenhum produtor de conteúdo, nada assim específico. Mas se por acaso você está assistindo esse vídeo e se sentiu pessoalmente atacado, melhore, tá? Daí da próxima vez isso não acontece. Bom, eu faço parte dessa comunidade faz 5 anos, se eu não me engano. Faz 5 anos que eu postei o meu primeiro vídeo. E entre idas e vindas, né? Faz 1 ano e meio mais ou menos que eu estou firme aqui no YouTube, que tem vídeo toda semana. Às vezes eu falho uma semana ou outra, né? A vida acontece. Mas esse foi o ano que eu mais me dediquei ao canal e que eu estive super presente. Teve vídeo, teve vlog, estive presente no Instagram também. Então este foi o ano. E quando eu comecei aqui no YouTube, eu não era uma pessoa que tinha consciência racial, porque nós, negros, a gente não nasce preto, a gente se torna preto. E eu não vou explicar para vocês exatamente o que isso significa, porque você, como antirracista, procure aí e se informe. Mas eu não era uma pessoa que tinha consciência racial, eu não me via como uma pessoa preta há 5 anos atrás. E o processo de me entender como uma pessoa preta mudou tudo na minha vida, inclusive a forma como eu vejo o YouTube, como eu vejo o Booktuber, como eu vejo a produção de conteúdo em geral, de todos os nichos. Quando você se torna uma pessoa consciente, é muito difícil você não desver as coisas, é impossível. E a gente se torna aquela pessoa que algumas pessoas acham que problematiza tudo, mas a verdade é que a gente está consciente e a gente não consegue voltar atrás. Então, quando eu vejo uma brincadeira, uma corrente no Instagram falando para você postar o seu booktuber de conforto e não tem nenhum preto, é impossível para mim não ver isso. É impossível para mim não reparar e não pensar sobre isso. Para falar que eu não vi nenhum preto, eu acho que eu vi 2. Eu tenho certeza que eu vi o Gabs, mas eu não tenho certeza se eu vi o Murilo. Eu acho que sim. Mas eu vi muitos reposts desse, de muitas pessoas que eu sigo. E dentre todos esses que eu vi, 2 eram pretos. Isso diz muito sobre a nossa comunidade. Diz muito de como a gente consome o conteúdo e de como a gente fala as coisas, mas talvez a gente não faça tudo que a gente fala. Durante o ano inteiro, os produtores de conteúdo preto estão aqui falando. Nós estamos produzindo conteúdos de diferentes formas. Alguns falam sobre racismo, outros não. Não é uma obrigatoriedade, a gente pode falar do assunto que a gente quiser. E a gente procura sempre falar sobre autores pretos, sobre autores não brancos, na verdade, sobre minorias. Porque é como a gente se sente, né? É onde a gente se encaixa e a gente procura falar sobre isso e elevar esse tipo de leitura durante o ano inteiro. E eu percebo que isso não acontece com todo mundo na comunidade literária. E é muito engraçado o quanto novembro traz a discussão do antirracismo, né? O quanto você está sendo antirracista. E eu sempre vejo algumas pessoas em novembro, no dia 20 de novembro, repostando produtores de conteúdo preto, repostando postagens no Instagram, repostando Reels, falando sobre vídeos, dando RT no Twitter. Mas durante o ano inteiro, essas mesmas pessoas não fizeram nada. Durante o ano todo, se essa pessoa deu um RT no Twitter, que é uma coisa básica e simples, e mesmo assim não fazem, foi muito, sabe? E daí no dia 20 de novembro, o antirracismo simplesmente surge. Então, o que eu quero que vocês percebam é como isso é completamente incoerente. Você falar que você é uma pessoa antirracista não pode ser feito apenas em novembro. Ser antirracista é você estar atento a todas as coisas, principalmente quando você é branco, né? Você, como uma pessoa que se dispôs a ser antirracista e a andar com a gente na luta, precisa
estar atento nas lutas que te dizem respeito. Você, como produtor de conteúdo branco, quantos livros pretos você está lendo? Quantos livros pretos você está indicando no seu canal? Se você parar para pensar, não importa se você tem 100k ou se você tem 1000 pessoas te seguindo. Ainda assim, tem pessoas te olhando e prestando atenção no que você diz. Como você está usando a sua influência? Como você está usando esse poder, esse espaço que você tem? Apenas um dia que você deixa de compartilhar o seu link da Amazon no seu Instagram e compartilha um vídeo de um produtor de conteúdo preto ou compartilha uma opinião sua mesmo sobre um livro escrito por um escritor preto, isso faz tanta diferença, tanta diferença. Infelizmente, não é uma coisa que a gente vê sempre. Eu vejo que é necessário que você abra as portas do seu canal, do seu Instagram, da sua vida para pessoas não brancas, para pessoas pretas, porque isso é ser antirracista. Então isso significa que você vai abrir mais espaço na sua estante para ler autores pretos. Isso significa que você vai prestar atenção nas pessoas pequenas ou não que são pretas e que estão aí produzindo conteúdo junto com você, né? No mesmo nicho que você. O quanto você está fazendo isso? O quanto você está aberto para ver essas pessoas sem ser no dia 20 de novembro? Não basta você chamar uma pessoa para uma live ou você fazer um vídeo apenas e passar o ano inteiro sem isso. E não é nem questão do tipo, mas eu não sou obrigado a fazer isso, sabe? Eu quero fazer uma coisa com os meus amigos, agora tudo eu tenho que ser obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Mas por quê? Por que você não faria, sabe? Por que você não tem nenhum amigo preto? Tipo, nenhuma pessoa que passou pela sua vida que é preta te chamou a atenção, não criou amizades? Mesmo que você não tenha criado uma amizade de, nossa, meu melhor amigo, vou amar pra sempre. Ainda assim, não tem nenhuma pessoa preta que você admira o bastante para você talvez fazer alguma coisa juntos, para que você dê um pouco de espaço para essa pessoa? Não tem nenhuma pessoa? Ou tem só apenas aquela pessoa que você chama sempre que você se sente pressionado para chamar alguma pessoa preta, ou quando a consciência bate e você pensa, realmente eu tenho que dar uma diversificada aqui hoje e daí eu vou chamar uma pessoa X. Tipo, não é por falta de talento que nós não chegamos longe, é por falta de oportunidade. E isso acontece em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive dentro do Booktube. Muito bonito ver as editoras lançando livros de escritores pretos, né, com protagonistas pretos. Esse ano foi um ano de muitos lançamentos desse sentido, mas é muito interessante acompanhar que os publis, por exemplo, não acompanham esses lançamentos. Quando estavam sendo lançados só pessoas brancas, falando de pessoas brancas, a gente não tinha esse espaço. É muito básico e é muito simples você prestar atenção nisso, tá? Se você ainda não fez esse exercício, faça agora. De 10 publis que a gente vê, 9, 8 são de pessoas brancas. Então a gente já não tinha esse espaço. E daí quando começou esses lançamentos de livros, a gente pensou, tá, agora vai rolar, né? Agora vai chamar mais a gente, tem mais sentido, é mais o nosso lugar de fala. E não rolou, continuou não rolando. Continuou tendo 8 pessoas brancas falando, mesmo quando o livro é escrito por uma pessoa preta. Se o livro falar sobre dor e racismo, aí as coisas aumentam. Mas se é um livro de fantasia, romance e amor, ainda assim, ou ele nem é falado, ou os públicos continuam indo para as mesmas pessoas. Quantos produtores de conteúdo brancos, grandes, acima de 50 mil, você conhece? Eu consigo pensar em 5 tranquilamente, sem precisar nem parar um minuto para falar para vocês. Agora, quantos produtores de conteúdo preto do Booktube, né, do mundo literário, vocês conhecem acima de 50 mil? Os maiores booktubers, os maiores criadores de conteúdo literário da nossa comunidade são brancos, acima de 500 mil são todos brancos. E é muito louco quando a gente pensa sobre isso, porque é tanto alcance, é tanta oportunidade, é tanto espaço, e a gente não sente que todo esse espaço está sendo usado para o antirracismo, para falar mais de autores pretos.
E assim, eu sei que os boletos chegam, todo mundo precisa pagar contas. E a gente também. A gente também queria viver disso, né? Algumas pessoas também queriam viver disso. Algumas pessoas queriam transformar isso num trabalho, assim como é para algumas outras pessoas. E eu sei que os boletos chegam e tudo mais. Só que praticar o antirracismo também é ser consciente. Então, olha este livro aqui, escrito por uma pessoa preta, que fala sobre coisas que pessoas pretas vão entender, que tem questões e vivências que a gente vai entender. Eu realmente preciso fazer este publi? Só este publi vai pagar as minhas contas? Eu tenho vários outros publis, ainda bem, que eu fiz, que eu tenho para fazer. Eu sei que eu posso pedir outros publis, que esses trabalhos virão para mim. Esse especificamente precisa ser feito por mim? Precisa. E você, como pessoa que acompanha produtores de conteúdo, como você se sente sobre isso? Quando você vê um lançamento desse tipo, quais são os seus primeiros pensamentos? Eu acho que tal pessoa deveria fazer este publi. Essa tal pessoa é preta. Essas pessoas que você pensa como influenciadores de conforto, influenciadores que merecem ser pagos para falar sobre esses livros, que merecem esse espaço, essas pessoas são pretas. E aqui, mais uma vez, não é uma questão de vocês não podem ler livros escritos por pessoas pretas e falar sobre esses livros, não é sobre isso. Mas a questão é de vocês realmente precisam, esse espaço não pode ser de outras pessoas, você realmente não pode parar e pensar, eu acho que este publi deveria ir para outra pessoa. E aqui a gente entra numa outra coisa que eu vejo muito aqui nessa comunidade. As editoras estão sempre prestando atenção no que mais a gente fala, no que mais a gente pede. E a gente tem pedido muito representatividade, a gente tem pedido muito coisas diferentes. Só que editoras são empresas e elas dão oportunidades para pessoas que sabem que vai ter mais alcance, que vai levar a mais pessoas este livro que ela está vendendo, né? E daí a gente entra num círculo vicioso, porque a gente não tem espaço, a gente não tem oportunidades. Mas a gente não vai crescer se a gente não tiver essas oportunidades. Mas a gente também não vai ter essas oportunidades se a gente não crescer. Então a gente acaba ficando e não saindo do lugar muitas vezes por causa dessas pequenas coisas. É muito bonito no Twitter ver as editoras lançando livros pretos todo mês. Mas é outro rolê quando a gente vê que esses livros estão sendo bem trabalhados. Eles estão sendo falados por essas editoras. Tem pessoas que estão fazendo publi desses livros. Por exemplo, lançou um livro de uma autora preta e essa autora não é muito conhecida. E daí você fez um post sobre esse livro, 2, publi pra quê? E daí essa autora meio que se perde no mundo de tantos lançamentos, sendo que era uma autora que precisava de mais espaço, era uma autora que precisava de mais cuidado, porque ela não é conhecida, porque ela é uma autora não branca e ela não terá outras oportunidades se ela não vender muito agora. E daí, na outra semana, você fez o lançamento de uma autora que todo mundo já conhece. E essa autora, você fez publi, você fez live, você fez TikTok, você fez o caralho a 4, sendo que nem precisava, porque essa autora vende igual água, porque essa autora vai se vender, mesmo se você fizer um post sobre ela. E daí, essa diferença fala muito, não só das editoras, mas principalmente do público que consome. Porque se a editora dá pouca atenção para essa autora branca, para essa autora não branca, é porque vocês, leitores que consomem, também deram. Então, vocês não pediram, vocês não cobraram, vocês não falaram do jeito que vocês falam em outros posts. Olha, esse livro aí precisa de um publi, né? Tal pessoa poderia fazer. Ou esse livro aqui é muito bom, fale mais desse livro. Não. Todos os posts e publis e o caralho a 4 foram dessa outra escritora
que nem precisava ser tão divulgado assim porque venderia igual água. Ok você gostar dessa outra autora, não tem problema nenhum. Só que o seu antirracismo como leitor precisa englobar outras situações também. Então vocês são muito ativos no Twitter, por exemplo, muito ativos. A quantidade de coisas que vocês falam sobre como é importante ter representatividade. A editora publicou um livro e escreveu Pele Dourada. Vamos pedir a falência dessa editora no Twitter porque ela foi racista. Só que quando é para falar de autores pretos, quando é para ler autores pretos, quando é para colocar esses livros na sua estante, é outra coisa. E vocês cobram muito, muito, muito a representatividade na sua estante, mas não se interessam pela representatividade no seu YouTube. Vocês não se interessam pela representatividade no seu Instagram. Sempre quando vocês param para pensar em um produtor de conteúdo de conforto, nunca é nós que vocês pensam. E isso diz muito sobre a nossa comunidade. Quando você para fazer um exercício sobre um produtor de conteúdo que você vai indicar ou que você vai falar, pare e pense sobre esse que você está falando. É sempre as mesmas pessoas e as mesmas indicações? Não tem problema você gostar dessas pessoas. Eu gosto de várias, acompanho várias. Só que existe mais. Tem mais espaço, tem mais gente falando sobre isso. E a questão é o quanto você está fazendo para se inteirar sobre isso. Teve uma discussão há um tempo atrás no Twitter sobre uma pessoa que não via muitos produtores de conteúdo preto recebendo livros e tudo mais, e tudo isso faz parte de um círculo vicioso. O círculo de que você cobra muito a representatividade na sua estante, mas não se interessa pelos outros âmbitos da sua vida, e daí você não para pensar que todos os produtores de conteúdo que você apoia com o seu tempo, com o seu esforço, financeiramente, são brancos. Você não para pensar que todos os publis e a maioria dos publis e a maioria das coisas que exercem dinheiro são de pessoas brancas. Você também não para pensar sobre aquele livro que saiu e nem foi falado. Por que ele nem foi falado? Por que ele nem foi comentado? Vocês cobraram? Vocês pediram especificamente esse? Tudo isso também é ser antirracista. Prestar atenção sobre as coisas que estão à volta, prestar atenção sobre detalhes, faz parte de ser antirracista. Então, ser um produtor de conteúdo preto é pensar sobre todas essas coisas. É sempre olhar essas coisas de outro ângulo. E é muito cansativo, às vezes, a gente ver questionamentos que não fazem nenhum sentido e pessoas que falam que querem muito que venha aquele livro escrito por uma pessoa não branca, mas quando ele vem nem se fala sobre ele, nem procura se comprar esse livro logo e ele acaba se perdendo. O que eu quero que vocês entendam é a discussão que eu estou tentando levantar. A forma como vocês consomem, a forma como vocês apoiam, a forma como vocês divulgam, a forma como vocês chamam os criadores de conteúdo, a forma como vocês abrem seu espaço e dão oportunidades para essas pessoas não brancas. Isso precisa ser feito o ano inteiro, não só em novembro. E precisa ser feito ativamente. Você precisa parar para pensar sobre isso. E se você se sente desconfortável quando você faz, não tem problema nenhum. Não é para ser confortável sempre. A gente estar consciente do nosso papel de privilégio e entender o que você pode fazer com isso não é fácil, não pode ser confortável, mas é necessário. Você que me acompanha e que é preto e que acompanha outros produtores de conteúdo que são brancos, como essas pessoas falam sobre livros escritos por pessoas não pretas? Isso faz parte do canal delas? Faz parte do dia a dia delas? Como que elas estão com produtores de conteúdo preto? Faz parte do dia a dia delas também? Faz parte das redes sociais delas falar sobre isso, integrar essas pessoas? E como você se sente sobre isso? Você que se esforça para divulgar esse produtor de conteúdo que você gosta bastante, que se esforça financeiramente para apoiar esse produtor de conteúdo, como uma pessoa preta, como você se sente? Você nunca é visto no conteúdo dessa pessoa que você apoia? Nos livros, nas outras pessoas que ele pode ou não incluir no canal? Como você se sente sobre isso? Você já parou para pensar sobre essa situação? Falar de livros é muito da hora.
Os livros mudaram a minha vida de incontáveis formas. Eles me abriram espaços e oportunidades, e a única coisa que eu gostaria é que essas oportunidades fossem as mesmas para todo mundo. Nós estamos muito longe disso. Nós estamos muito longe. Mas o que me deixa muito chateada e o que me faz me afastar muitas vezes dessa comunidade é o fato de que algumas coisas poderiam ser feitas já. Algumas coisas poderiam ser incluídas já no dia a dia das pessoas, e isso não é feito. Isso é deixado de lado, não se para pensar sobre isso. E isso é uma coisa que falta nessa comunidade. Já que nós somos uma comunidade, nós precisamos agir como comunidade. Eu conheço pessoas que fazem um conteúdo top. Não é porque são minhas amigas, não. Algumas não são. Mas o conteúdo é impecável. E eu vejo as oportunidades escorrendo pelas mãos dessas pessoas. Eu vejo publis sendo negados, porque a gente conversa. Eu vejo publis sendo negados e 2 dias depois a gente vê para onde esse publi foi, e a gente pensa, e isso me dói, porque eu sei que elas mereciam essa oportunidade. Eu sei que elas mereciam esse espaço. E eu sei que teria espaço para todos. Eu sei que outras oportunidades viriam para outras pessoas. E que essas oportunidades, essas específicas, deveriam ter ido para esses meus amigos. Porque, ao contrário do que muita gente acha e ao contrário do que pode parecer, nós não temos muitas segundas chances. E isso é em todos os âmbitos da vida, para escritores que são escritores pretos, nós não temos muitas segundas chances. Então, se a gente pede aquele publi, porque a gente sabe que aquele livro conversa com o nosso público, conversa conosco, e a gente vai fazer um bom trabalho e ele é negado, e vai para outra pessoa, a gente sabe que as oportunidades vão diminuindo ainda mais. As chances de ter cada vez mais não são ainda maiores. E a gente fala sobre tudo e pede publi de tudo, porque nós não somos iguais. Nem todo mundo é super animado, super divertido. Algumas pessoas gostam muito de romance, outras de fantasia. Algumas pessoas gostam de falar sobre livros que envolvem a temática racial e outras não. E nós somos plurais, falamos de muitas coisas de diferentes formas e tem espaço para cada um de nós. O que falta são oportunidades. E este não é um vídeo de ataque a pessoas brancas, tipo, odeio pessoas brancas, odeio todas. Não, gente, tenho muitas pessoas brancas na minha vida, amo muitas delas, inclusive, são muito importantes para mim. Mas essas pessoas que estão do meu lado, elas precisam estar conscientes do papel delas. Elas precisam estar conscientes quando é a vez delas de falar e de lutar pela gente. Quando é a vez delas de perceber essas coisas que poderiam ser melhoradas. Então é importante que você, pessoa preta que está me ouvindo, também tenha essa consciência. Essas pessoas que estão ao seu redor precisam estar conscientes de que você é uma pessoa preta e o seu papel nisso. O que ser uma pessoa preta vai trazer para você dentro da comunidade e dentro da sua vida. Eu realmente queria que vocês entendessem como as coisas são, vocês entendessem a oportunidade que vocês têm de fazer coisas diferentes, o alcance que vocês têm de fazer coisas diferentes, a forma como você fala de um autor preto que tem, sei lá, um livro publicado é diferente da forma que você fala de Sarah J. Maas, por exemplo. Se você fazer um vídeo de 1 hora falando mal de Sarah J. Maas, no próximo lançamento dela, ela vai vender igual água. Mas se você falar 10 minutos sobre um autor preto de uma forma super ruim, provavelmente ela nunca mais vai ser publicada, dependendo do seu tamanho, do seu alcance. Você entende o quanto isso é louco? Não, você não é obrigado a amar todos os livros, não, você não é obrigado a gostar, mas você é sim obrigado a prestar atenção sobre com quem você está falando e sobre quem você está falando e fazer isso da melhor forma possível, para que seja entendido e para que aquela escritora que não deu certo para você, né, que você não gostou muito do livro, tenha outras oportunidades. É importante também que você veja a régua que você avalia esses livros, e isso é para todo mundo. Eu vejo muito isso no Instagram. A forma como um livro escrito por uma pessoa preta, ele tem uma régua tão superior de avaliação. Vocês exigem tantas coisas desse livro que vocês não exigem de outros. E, meu Deus, por quê? Esse é um espaço que eu amo muito, que é muito importante para mim.
falar sobre livros e estar aqui presente, mas é um espaço que precisa melhorar. E a única coisa que eu quero com este vídeo é que vocês percebam isso, que vocês melhorem, que vocês estejam dispostos a melhorar, não só no Twitter e não só no dia 20 de novembro. A última coisa que eu queria falar é para você, produtor de conteúdo preto que me segue. Eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de produtores de conteúdo preto. Nós somos amigos, é mais do que um grupo de interação, na verdade nunca foi um grupo de interação. Começou como uma leitura coletiva e hoje é um grupo onde a gente é amigo, onde a gente conversa, onde a gente fala besteira, algumas putarias, a parte da putaria é o Gabs, tá? Só para vocês saberem. E é o lugar onde a gente fala sobre publis, sobre preços, e é o lugar onde eu sei que eu vou ser entendida. É o lugar onde, se eu mandar um negócio e falar, gente, esse publi aqui, ou esse post aqui, eles não vão falar, ai amiga, nada a ver, você tá problematizando. Não, eles vão entender o que eu quero dizer. Eles vão entender o meu sentimento. Esse tipo de identificação só é possível com outras pessoas pretas. Então eu digo para você que se você tiver a oportunidade, se juntem, conversem entre si. Somos nós por nós. A gente sim vai ter muitos aliados, muitas pessoas que vão correr com a gente, que vão se importar, muitas pessoas que vão parar para pensar, realmente esse não é meu lugar de fala, realmente poderia melhorar, realmente eu vou estar lado a lado de vocês, e isso é ótimo e necessário. Mas essas pessoas nunca vão entender exatamente o que a gente sente. Não é o papel delas, elas não vão conseguir entender tão profundamente as coisas que a gente passa. Então, para isso, você precisa de outras pessoas, de outros produtores de conteúdo, né? No caso, como eu estou falando aqui do nosso nicho literário, que são pretos também. Então, se você tiver essa oportunidade, faça isso. Se juntem, conversem, criem amizades, criem laços, grupos, duplas, não importa. Mesmo que você nunca tenha uma amizade profunda, pelo menos faça parte dessa mini comunidade literária preta, esteja com os seus, converse com os seus, porque isso faz toda a diferença, amigos, toda a diferença. Eu não consigo falar para vocês o tanto de vezes que esse grupo me ajudou. Sério, eu não consigo explicar para vocês o quanto eu sou grata por eles. O quanto muitas vezes eu quis parar, muitas vezes eu quis desistir, muitas vezes eu pensei coisas que não tinham absolutamente nada a ver e foi no grupo que eu voltei a mim. Sério, se vocês puderem ter esse tipo de comunidade, de mini comunidade, façam isso. Eu sou uma pessoa que me vejo muito em lugares brancos. Por exemplo, o clubinho, que é o clubinho que eu sempre falo pra vocês, é feito só de pessoas brancas, eu sou a única pessoa preta. E mesmo que as meninas sejam ativamente antirracistas, eu já escutei coisas das quais eu escolhi ficar quieta. Ainda bem que eu não precisei falar, outras se doeram e outras se falaram, porque esse é um papel também das pessoas brancas que correm junto com vocês. Criticar outras pessoas brancas, chamar a atenção de outras pessoas brancas, e falar, cara, isso que você fez, isso que você falou, não tem nada a ver. Então, isso já aconteceu outras vezes no clubinho, e no meu trabalho, por exemplo, eu sou a única pessoa preta no meio de mais de 10 pessoas. E constantemente, assim, gente, diariamente, eu escuto coisas das quais eu escolho ficar quieta. Eu escuto coisas das quais eu penso, eu vou discutir ou eu vou manter a minha saúde mental. E eu escolho manter a minha saúde mental. E não é fácil. Não é fácil, todos os dias é um novo dia, porque eu sou uma pessoa preta inserida em lugares em que a maioria das pessoas são brancas. Então, buscar esse refúgio, buscar esse contato, essa conversa, esse abraço com pessoas pretas faz toda a diferença, de verdade. Então é por isso que eu falo que se você puder, se você tiver essa oportunidade, se abra a isso e façam isso. E você, produtor de conteúdo preto, saiba que o seu conteúdo é incrível. É maravilhoso, independente da forma que você faz, se você é tímido ou não, se você gosta de fazer live ou não, se você gosta de ser engraçado ou não, não importa. Se você fala de Sarah J. Maas ou se você fala de Andy Thomas, o seu conteúdo importa. Você merece ganhar por esse conteúdo, você merece que o seu conteúdo seja visto, você merece que o seu conteúdo seja compartilhado, você merece estar em 1 milhão de espaços e lugares, porque você é importante. É importante o que você faz, é importante o que você fala, é importante a forma que você fala. Então eu sei que muitas vezes a gente para e pensa, pra quê? Por quê? Mas é importante que você, se ainda faz sentido pra você, se você faz com amor, se é uma coisa que você gosta, saiba que
é bom, que é importante e que vale a pena. E esteja disposto sim a correr atrás se isso é uma coisa que você quer que seja seu trabalho, se é uma coisa que você quer que cresça. Tapinha nas costas não paga conta. Outras pessoas estão pagando contas com esse trabalho, porque o seu não poderia fazer o mesmo. Porque você não pode cobrar, porque você não pode ganhar por esse trabalho. É um trabalho também, você merece. Eu espero que você possa achar esse grupo de apoio e eu espero que você acredite em você nesse dia 20 de novembro. Eu espero muito que vocês tenham entendido. O foda também de ser uma pessoa preta é que a gente é sempre taxado de mimizento, a gente é sempre taxado de pessoas que problematizam e só veem coisas ruins. Então, eu não sei como esse vídeo será recebido, se será recebido dessa forma, mas eu espero muito que vocês tenham entendido. Aproveite e pratique seu antirracismo, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo. Comente aí, vamos discutir sobre o assunto. Lembrando que eu estou na maior paz, mas se me atacar, eu vou atacar, tá? Vamos com calma. Essa é para ser uma discussão boa e saudável. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!